Aventureiros atravessaram o oceano em busca de uma vida nova e forjaram uma nação que se tornaria a mais poderosa do mundo. Mas a busca pela liberdade fez de amigos adversários. O preço da independência americana foi a guerra. América, a saga dos Estados Unidos. Rebeldes. Em maio de 1610, um navio chamado Deliverance zarpou em direção da América. "120 anos depois de Colombo, a jornada ainda era perigosa. Preciso de ajuda aqui! A bordo estava John Rolfe, um lavrador inglês de 24 anos em busca de uma vida nova. Atravessar o Atlântico levava pelo menos 2 meses, às vezes muito mais. 70% dos primeiros aventureiros, como Rolfe, perderam a vida no primeiro ano. Terra à vista! Mas para Rolfe, o risco valia a pena. A América do Norte era terra de oportunidades. Um continente de grandes e intocadas riquezas, a começar pelo mais valioso dos recursos: terra. Uma capa de 50 bilhões de árvores cobria a metade do que se tornaria o lar de mais de 300 milhões de pessoas. Mais a oeste, 60 milhões de bisões vagavam por uma área de 14 milhões e meio de quilômetros quadrados. E dizia-se que seu subsolo estava cheio de gemas, prata e que tinha os maiores veios de ouro do mundo. Os colonizadores não esperam nada menos do que o Eldorado. Mas o que Rolfe encontrou na colônia inglesa de Jamestown foi o inferno na Terra. A colônia foi fundada 3 anos antes por 500 colonizadores. Olá? Olá? Quando Rolfe chegou, menos de 60 restavam. E estavam saindo de um inverno de fome. Tendo comido cavalos e outros animais, comemos botas, sapatos e qualquer outra coisa de couro que apareceu. Alguém me ajude! 3 meses antes da chegada de Rolfe, um homem foi queimado na fogueira por matar a esposa grávida com a intenção de devorá-la. Os colonos ingleses não estavam preparados para esse mundo novo e não queriam trabalhar com as mãos. Em vez de gado, trouxeram testes químicos para o ouro que jamais encontraram. E essa não era uma terra inabitada. Construíram Jamestown no meio de um império americano nativo. Os 60 colonizadores famintos estavam cercados por 20 mil índios da nação Powhatan, armados de arcos e flechas, arma 9 vezes mais rápida de recarregar do que o mosquete inglês. Logo se tornaram inimigos.
Mas a chegada de John Rolfe foi o começo de um novo enfoque. Ele tinha um plano. Tabaco era dinheiro e a Inglaterra era viciada. Até então, só se cultivava tabaco nas colônias espanholas. Os espanhóis controlavam o comércio mundial. Vender sementes de tabaco a estrangeiros era punível com a pena de morte. Mas John Rolfe conseguiu sementes de tabaco. Ninguém sabe como. No clima quente e úmido e no solo fértil perto da baía de Chesapeake e Jamestown, as plantas de tabaco se deram bem. A primeira grande colheita valia mais de $1 milhão em dinheiro de hoje. A grande força da América é nossa gente. Se você quiser saber que força define a América, é nossa gente. Nossa tradição imigrante. O fato de trazermos culturas do mundo inteiro. Eu sei o que custa ser bem-sucedido. E quando alguém chega lá, raramente é por sorte. É talento, é usar a cabeça, são várias outras coisas. Em 1614, Rolfe se casou com a filha do rei do Império Powhatan. O nome dela ficou legendário, Pocahontas. Em 1616, o casal viajou à Inglaterra, onde ela se tornou uma celebridade. Seu retrato fazia propaganda da vida no Novo Mundo. Shakespeare se inspirou na colônia. Ingleses ricos investiram nela e a Virgínia se tornou o assunto de Londres. Uma terra de abundância. Em 2 anos, o tabaco transformou a faminta Jamestown na cidade de maior expansão da América. Em 1619, mais 1.000 colonizadores vieram, incluindo 20 de Angola. Eram escravos, mas alguns dos primeiros africanos na Virgínia se tornaram donos de terras. 12 anos depois da fundação de Jamestown, os africanos tinham um papel fundamental na criação das colônias. Isso é incrível. 30 anos depois, havia mais de 20.000 colonizadores na Virgínia. A América se fundou no tabaco. Pelos 150 anos seguintes, será a maior exportação do continente. Dez anos depois da chegada de John Rolfe a Jamestown, outro grupo de colonizadores ingleses veio à América do Norte. Desceram em uma praia deserta quase 700 quilômetros costa acima. Chamaram sua primeira colônia de Plymouth, nome do porto inglês de onde saíram. Esses eram colonos de outra classe, um grupo de dissidentes religiosos com a fé no centro de sua vida. Fizeram a perigosa travessia do Atlântico buscando liberdade para praticar sua religião. Entre eles estava um aprendiz de tipografia de 24 anos, Edward Winslow. Ele chegou em um barco chamado Mayflower. Em abril de 1621, a colônia tomava forma e o Mayflower voltou à Inglaterra. E os chamados peregrinos ficaram sozinhos, em terras desconhecidas. Tínhamos grande esperança e um grande zelo interior em criar os fundamentos da propagação e avanço do Evangelho do Reino de Cristo nessas tão remotas partes do mundo. Vieram 19 famílias, cabras, galinhas, porcos e cachorros. Trouxeram rocas para afiar, cadeiras, livros, armas. E não tinham como voltar.
Se você criar esse ambiente como terra de oportunidades, você vai atrair aquele tipo de pessoa que pretende assumir esses riscos, que vão querer apostar nesse jogo e que acreditam numa vida bem melhor. Dirigiam-se ao rio Hudson, mas desembarcaram mais de 300 quilômetros a norte e no começo do inverno. Chegaram em meio a uma mini-idade do gelo, com temperaturas 2 graus abaixo das de hoje. Os invernos eram longos, as estações cultiváveis curtas. O solo era pobre, dava pouca coisa. As reservas de alimentos logo acabaram. Nos primeiros 3 meses, mais da metade dos peregrinos morreu. William Bradford era o governador de uma comunidade com problemas desesperadores. Agradou a Deus nos visitar com a morte diariamente. Havia doença por toda parte. Os vivos mal davam conta de enterrar os mortos. Havia 2, às vezes 3 mortes por dia, de mais de 100 pessoas. Mal restaram 50. Às vezes, apenas 6 trabalhadores podiam continuar com as construções. O marido de Susanna White morreu no primeiro inverno. A esposa de Edward Winslow morreu 1 mês depois. Em semanas, White e Winslow se casaram. Tiveram 5 filhos. Hoje, mais de 10% dos americanos podem rastrear seus ancestrais até os primeiros 50 peregrinos. Mas seu novo mundo não foi feito em terras virgens. Edward! Edward! Pessoas! Ali, olha! Ali! Como em Jamestown, aqui também já havia gente. Em abril de 1621, 100 peregrinos desembarcaram na América do Norte. Após 5 meses de inverno, menos da metade sobreviveu. Também não eram os primeiros europeus a visitar a costa. 5 anos antes, exploradores europeus tinham desembarcado aqui e trouxeram doenças. Quase 90% dos habitantes locais foram exterminados. Mas os Poconoket sobreviventes não queriam inimigos, queriam paz. Ensinaram os ingleses a cultivarem solo arenoso, usando peixe como fertilizante. Mas queriam algo em troca. Tinham um inimigo em comum, uma tribo rival, e os ingleses tinham armas poderosas. Os peregrinos não eram soldados, mas no Novo Mundo teriam de lutar para sobreviver. Em 14 de agosto de 1621, peregrinos e Poconokets se uniram para lançar um ataque surpresa, na esperança de salvaguardar seu futuro. Resolveram mandar 14 homens, bem armados, para cair sobre eles durante a noite. O capitão foi claro: não deixar ninguém.
Emboscados, os rivais dos Pokanoket não puderam enfrentar o poder de fogo inglês. O bem-sucedido ataque foi a chance dos improváveis aliados acharem um denominador comum. Achamos os índios de muito boa fé em sua declaração de paz conosco. São pessoas sem religião ou conhecimento de Deus, mas são confiáveis, aprendem rápido, são inteligentes e justos. Peregrinos e Pokonokets selaram sua amizade com uma refeição. Com o tempo, essa será uma celebração que qualquer americano reconhecerá. Ação de graças. Os temas principais na fundação da América são que era um lugar para fazer negócios, para expandir seus horizontes, um lugar para fazer sua vida, praticar sua religião. Eram pontos básicos que atraíam as pessoas para cá, para colonizar. O sucesso dos colonizadores iniciou um período de prosperidade e rápida expansão. De Jamestown e Plymouth, seus descendentes se espalharam pela costa atlântica. E outras dezenas de milhares de europeus cruzaram o Atlântico em busca de uma vida melhor. Em um século e meio, fundaram 13 colônias separadas. De Jamestown, a agricultura se espalhou para o sul. Terrenos incultos se tornaram plantações a perder de vista. Irlandeses, alemães e suecos empurraram as fronteiras. E os holandeses levaram o comércio a uma pequena ilha da foz do rio Hudson. Primeiro chamada Nova Amsterdã, a ilha foi rebatizada para Nova York. Em poucas gerações, os colonos ficaram em média 5 centímetros mais altos do que seus pares ingleses. E seus filhos tinham 2 vezes mais chance de chegar à idade adulta. Eram 20% mais ricos e só pagavam 1/4 dos impostos. Muitos ainda se viam como súditos ingleses, mas as pressões começavam a aparecer. E em nenhum lugar mais do que em Boston. 9 de maio de 1768. 7 gerações depois da primeira colheita de tabaco de John Rolfe, o governo britânico recolhia impostos. Um britânico da alfândega fez uma revista de surpresa em um navio que pertencia a John Hancock, um dos homens mais ricos de Boston. A tripulação de Hancock tinha outras intenções. Carregavam 100 barris de vinho importado e não queriam pagar os direitos. Hancock disse que queria protestar contra uma taxação injusta imposta por um rei a mais de 5.000 quilômetros dali. Para os ingleses, era apenas contrabando. Peguem tudo. Vamos lá. Depressa. Os britânicos tomaram o navio de Hancock, o que desencadeou uma onda de tumultos. Não queríamos pagar impostos a um rei e a um parlamento onde não tínhamos voz e nem representação. Temos um ressentimento natural para com o governo porque nascemos assim. O rei respondeu mandando 4.000 soldados a Boston. Boston era um centro comercial, cultural, de civilização e de revolução, evoluindo aos olhos dos colonizadores e também dos britânicos.
Em outubro de 1768, os soldados britânicos endureceram em Boston, um porto crucial para o Império Britânico. Suas docas eram das mais movimentadas do mundo, carregando 200 navios por ano só com madeira das vastas reservas americanas. Um terço das transações britânicas nascia nas colônias. A madeira deu energia à economia global do século XVIII, como o petróleo hoje. Na Nova Inglaterra, marcas identificavam as árvores mais altas e fortes, selecionadas pela coroa britânica para mastros de navios ingleses. Em Boston, havia um casaco vermelho britânico para cada 4 colonos. Era uma cidade sob ocupação. Avancem! Um proeminente homem de negócios, o ourives Paul Revere, observava as tropas tomar o controle. Entraram em forma e marcharam em insolente parada. Batidas de tambores, flautas e bandeiras tremulantes. Cada soldado recebeu 16 tiros em pólvora e balas. Ele era de classe média alta, alguém que chegou lá por esforço próprio e talento. Ele representa o que criamos por nós mesmos, com pouco ou nenhuma ajuda de nossos primos ingleses. Quando a revolução vier, Revere estará no centro dela. As colônias americanas eram críticas para a prosperidade econômica inglesa. Boston era o portal de um mercado que respondia por 40% das exportações britânicas, e os impostos americanos eram coletados pela coroa inglesa. Os navios pesqueiros americanos levavam milhares de toneladas de bacalhau salgado e traziam açúcar e melado para fazer rum. E os britânicos taxavam ambos. Depois, na África, o rum era usado para comprar a mais lucrativa das cargas. Escravos africanos. Entre 1700 e 1800, mais de 250 mil africanos foram trazidos às colônias americanas. Vieram mais escravos do que todos os grupos de imigrantes somados. A maioria dos escravos acabou nas plantações do sul, mas também foram críticos para a economia do norte. 10% da população de Boston eram de negros. Boston era um caldeirão e a tensão só aumentava. Ninguém gosta de invasores em casa. Ter pessoas aqui, estrangeiros em nosso solo, era um grande incentivo para levar a luta. Em 5 de março de 1770, após 3 anos de efervescência, a multidão invadiu as ruas. Centenas de homens protestavam, culpando o governo britânico por terem perdido seus empregos. Atira se tiver coragem! Você pra trás! Por favor, não atirem! Enfrentaram 8 soldados britânicos com ordem para não atirar. Segurem a multidão! Vamos! Eu quero ver, atire! Não sabe atirar? Um aprendiz de fabricante de perucas de 17 anos, Edward Garrick, provocou um soldado. Foi assim que a guerra começou. Pra trás! Segurem a multidão! Vamos, quero ver! Pode bater! O soldado Hugh Montgomery recebeu uma paulada. Você pra trás!
Um afro-americano, Crispus Attucks, morreu instantaneamente. Todos para trás! Quando a fumaça se dissipou, havia mais 4 mortos. Para trás! Os políticos radicais de Boston aproveitaram o momento. O ourives e entalhador Paul Revere logo usou o banho de sangue para propaganda anti-britânica. Suas estampas espalharam a indignação pelas 13 colônias. Infeliz Boston, veja seus filhos chorarem com seus sagrados passeios manchados de sangue sem culpa, enquanto o desleal Preston e seu bando selvagem de violentos assassinos atacam com as mãos imundas. A imagem era explosiva, o título dizia tudo. Um massacre sangrento. Há um velho ditado: dê-me um desenho e lhe darei uma guerra. Aqueles que queriam agitar as coisas e se afirmar, talvez fazer uma revolução, conseguiram atrair adeptos para seu lado. A notícia logo se espalhou. Boston tinha um jornal semanal e os colonos eram leitores ávidos. Havia mais de 40 jornais nas colônias. E um novo sistema de entrega postal foi criado pelo novo diretor-geral dos Correios, Benjamin Franklin. Cavaleiros noturnos reduziram o tempo de entrega pela metade. A rede de comunicações que ligava as colônias era das melhores do mundo. Antes da notícia chegar à Inglaterra, a maior parte da América já sabia do massacre de Boston. É uma coisa muito americana essa ideia de que todos devem ter acesso ao conhecimento. É como a ideia do pioneirismo, qualquer um tem direito ao seu lugar no mundo. O massacre não foi a única notícia explosiva que veio de Boston. Em dezembro de 1773, a Gazeta de Boston trouxe uma história que atiçaria as chamas da rebelião. A Inglaterra revogou todos os impostos, menos um, sobre o chá. Em um dos atos de resistência mais famosos da história, os rebeldes jogaram mais de $1 milhão em chá no porto de Boston. Se alguém vem e nos bate, não viramos a outra face. Nós não somos assim. Acelere, vamos! Os britânicos responderam fechando o porto de Boston. Um dos portos mais ricos e movimentados da América. Venha conosco. Centenas de pessoas perderam o emprego. Venha conosco. Os ingleses planejaram acabar com qualquer resistência na colônia rebelde de Massachusetts. Mas esse plano iria fracassar dramaticamente. O descontentamento não era só com impostos ingleses. Os colonos avançavam para o oeste e muitos estavam de olho em terras além dos Montes Apalaches. Mas os ingleses proibiram novas colônias a oeste de uma fronteira chamada Linha de Proclamação. A linha dividia terras pertencentes aos americanos nativos.
Para impor a lei, centenas de expulsões de colonos aconteceram. 5 de setembro de 1774. Queremos liberdade. Revoltados com a ação britânica, 56 representantes das colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Foi o primeiro passo no caminho da independência americana. Entre eles estavam os radicais John Adams, Patrick Henry e um senhor proprietário de terras na Virgínia, chamado George Washington. Em um tempo em que nossos senhores ingleses se satisfarão com nada menos do que com a privação da liberdade americana, parece necessário que algo seja feito para manter a liberdade. Na Nova Inglaterra, as pessoas se preparavam para se defender. Armas contrabandeadas foram guardadas em locais secretos. Mas embora muitos esperassem um conflito, a maioria dos delegados da Filadélfia queria a paz com a Inglaterra. Uma ação militar criaria uma chaga que jamais fecharia. Muito bem, não temos o dia todo. Vamos rápido. O primeiro Congresso Continental resolveu que um ataque inglês a qualquer colônia seria visto como um ataque a todas. Vamos lá, peguem as coisas. O que nasceu na Filadélfia foi a solidariedade. As diferenças entre a Virgínia, a Pensilvânia, a Nova Inglaterra e Nova York já não existem. Não sou da Virgínia. Sou americano. O futuro das 13 colônias americanas estava em jogo. Bom dia, senhores. Como vão? Na primavera de 1775, perto de Concord, Massachusetts. Vamos lá, peguem as armas. Não temos o dia todo. O fabricante de armas, Isaac Davis, dava treinamento básico à milícia da cidade. Os patriotas sabiam que faziam a coisa certa, que estavam criando uma nação. E eles acreditavam muito no que faziam. Tem que ficar limpo. Trate de manter limpo. Isso pode salvar sua vida. Senão... Se a guerra vier, essa será a primeira linha de defesa. Uma guarda voluntária. Muito bom, senhores. Muito bom. Vamos tomar café e vamos embora. Eram americanos comuns, lavradores, ferreiros e comerciantes. As milícias de qualquer colônia eram formadas por seus cidadãos. Eram unidades com base na proteção dada por cidadãos. E alguns tinham habilidades, mas outros eram carpinteiros, ou eram pedreiros, ou eram ferreiros. Então, essas eram as pessoas que tinham alguma coisa a perder e a proteger na colônia e começaram a se agrupar para se protegerem uns aos outros. Cada cidade das colônias tinha sua própria milícia. Mas em 1775 estavam se preparando para se defender contra o exército britânico. Melhor do que ontem, Leroy. Melhor do que ontem, muito bem. Em Massachusetts, 1/3 dos homens entre 15 e 50 anos de idade devia estar pronto a pegar em armas rapidamente. Excelente, bom tiro. Desse jeito a gente vai dar uma lição nesses casacos vermelhos, certo? À meia-noite de 19 de abril de 1775, 900 soldados britânicos deixaram seu quartel em Boston para ir a Lexington e Concord, a 30 quilômetros. Suas ordens eram deter os líderes rebeldes e tomar suas armas. Mas o plano vazou e chegou a Paul Revere, que partiu antes deles para alertar as milícias. Seu alerta se espalhou de cidade em cidade pelo interior da Nova Inglaterra. Revere chegou em Lexington antes dos ingleses. Os ingleses estão chegando. Vamos avisar a milícia para se reunir. Vamos!
Às 5 da manhã, 60 milicianos comandados por John Parker enfrentaram centenas de ingleses muito bem armados e extremamente treinados. O que houve a seguir mudou o curso da história. Madrugada de 19 de abril de 1775. De um lado, 60 homens mal armados e com pouco treinamento. Do outro, centenas de soldados profissionais do exército mais poderoso do mundo. Uma inexperiente milícia versus um exército que, nos últimos 20 anos, foi vitorioso em 5 continentes. Mas os rebeldes estavam dispostos a lutar. Esses homens eram revolucionários, eram muito matreiros, eram rebeldes, alguns eram cavalheiros, fazendeiros, alguns extremamente letrados, outros eram bem pouco educados. Realmente era o nascimento de uma nação. A milícia de Lexington se reuniu na praça da cidade. Eram pecuaristas e comerciantes, mas entre eles também havia afro-americanos livres e escravos. Foi uma experiência única que os afro-americanos tiveram com as forças militares. Afro-americanos lutaram pelo país antes mesmo de ele ser um país. Afro-americanos como Prince Estabrook. Dê-me treinamento e me dê uma arma. E terei um desempenho tão bom quanto o seu. E não vai haver poder na Terra que me retenha muito tempo. Fiquem a postos. Só atirem para revidar. Mas se tivermos que ter guerra, que comece aqui. O capitão John Parker já havia lutado do lado dos ingleses. Um quarto dos homens que estavam com ele eram aparentados. Ninguém sabe quem deu o primeiro tiro em Lexington. Mas foi um tiro que o mundo ouviu. Apontar! Os casacos vermelhos intimidaram. Seu modo de evoluir, seu modo de marchar, seu modo de lutar naquele espaço aberto. Imagino estar no lugar de alguém que trabalhava na imprensa escrita. A situação era terrível, além de qualquer possível descrição com palavras. Fogo! Prince Estabrook foi atingido na primeira salva. Os rebeldes eram inferiores em número e qualidade. Fogo! Baionetas! Minutos após os primeiros tiros em Lexington, 8 rebeldes estavam mortos e 10 feridos. A Revolução Americana tinha começado. Os casacos vermelhos chegaram a Concórdia às 9 horas. Orientados por pistas de colonos leais à coroa, localizaram o armazém de armas da milícia. Mas os rebeldes já tinham passado. Muito bem, vamos, não temos o dia todo, vamos rápido. Vamos, depressa.
Os britânicos continuaram a procurar armas, o que deu aos rebeldes mais tempo para avisar a todos. A milícia se reuniu às portas da cidade de Concord. No fim da manhã, mais de 1000 homens tinham vindo de aldeias vizinhas. O plano era defender suas cidades dos britânicos. Vamos! Depois de Lexington, o cenário mudou. As tropas britânicas se puseram a marchar aos 30 quilômetros de volta a Boston. E os rebeldes tiveram sua revanche. A milícia! As mortes de Lexington uniram esses homens contra o domínio britânico. O fabricante de armas e líder de milícia Isaac Davis levou uma bala no coração. Os rebeldes ficaram em vantagem e decidiram fazer os ingleses pagar. Seguiram toda a marcha dos ingleses de volta a Boston, atirando o tempo todo. Um terço dos soldados foi morto ou ferido. Sete gerações depois dos primeiros colonizadores chegarem em busca de prosperidade e liberdade, seus descendentes teriam de lutar por esses direitos. Em seu caminho estava a força da maior superpotência militar do mundo.